Agora, para você que continua com a gente aí na programação da TV A Crítica, a gente já começa essa edição ao vivo, conversando com a repórter Catiane Moura, para dar mais detalhes para a gente sobre essa decisão da Justiça aí, que determinou que a Prefeitura de Manaus implemente 3 novos conselhos tutelares na cidade. E caso não cumpra essa decisão, a multa é pesada, não é isso, Catiane Moura? Boa noite para você. Dá detalhes para a gente sobre esse assunto. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos que assistem a Crítica na TV. Como você disse, a multa realmente é pesada. R$200 mil por mês, caso a Prefeitura de Manaus não cumpra essa medida judicial, que é a criação de 3 novos conselhos tutelares em um prazo de 8 meses. Mas além dessa determinação, Nayandra, a Justiça, a Vara da Infância e da Juventude, por meio da juíza Rebeca Mendonça, também determina aí, por exemplo, a permanência de plantões de conselheiros tutelares fazendo plantões nos conselhos aqui de Manaus, inclusive nos finais de semana e também nos feriados. Isso porque o Ministério Público recebeu algumas denúncias, de que esses conselheiros não estariam fazendo esses plantões adequadamente, ou seja, há uma demanda grande nesses locais e aí nem sempre as denúncias estavam sendo avaliadas da forma que deveria ser. Segundo o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, um conselho tutelar deve estar disposto a mais ou menos 100 mil habitantes e a gente sabe que a população de Manaus é muito grande e com certeza não há conselhos tutelares suficientes para isso, tendo em vista que hoje nós temos apenas 9 aqui na capital. Então a ideia dessa determinação aí da juíza Rebeca Mendonça é exatamente aumentar esse número de atendimentos, porque a gente sabe que todos os casos de maus tratos, de abusos sexuais, eles são primeiramente levados aos conselhos tutelares e depois eles fazem os encaminhamentos principalmente para casos criminais. E aí é interessante que além dessas determinações também tem essa de plantões, que sejam criados, que sejam criadas na verdade equipes que façam plantões de 8 até meio-dia, das 14 até as 18, isso levando em consideração também finais de semana e feriados. E olha só, a Prefeitura de Manaus já encaminhou uma nota informando que até o momento ainda não foi notificada dessa decisão, mas assim que for notificada, tomará aí as providências cabíveis e só lembrando que realmente é importante, que todas essas medidas sejam cumpridas, porque a gente sabe quão é importante o trabalho dos conselhos tutelares na capital do Amazonas, não só na nossa capital, mas em todas as capitais do Brasil, porque realmente eles são os responsáveis, principalmente por resguardar o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir aí os direitos das crianças e adolescentes do nosso país. Nayandra, eu volto com você. Toda certeza, Catiane Moura, muito obrigada pelas suas informações. Tomara aí que essa decisão da Justiça seja logo obedecida, digamos assim, pela Prefeitura de Manaus, que tem aí pelo menos 8 meses para colocar em prática tudo isso. Muito obrigada pelas suas informações. Até daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E olha, a gente volta a falar de cheia nessa edição da Crítica na TV, porque, como a gente já sabe, foi decretada a situação de emergência aqui em Manaus. Faltam somente 7 centímetros para o Rio Negro atingir o nível considerado crítico pelos especialistas. Com isso, mais de 2 mil famílias podem ser afetadas pela enchente. O nível do Rio Negro em Manaus chegou a 29 metros e 7 centímetros nesta segunda-feira e atingiu a cota de emergência. Agora, a Defesa Civil do município se prepara para entrar na 3ª fase do plano para o período de cheia. A partir desse decreto, a gente já começa a fazer o levantamento das casas que estão alagadas, para a gente poder retirar esse pessoal dessas áreas. A gente começa também a avaliar as pontes permanentes que tem nessas áreas, que vão alagar, então a gente vai ter que fazer um trabalho também de construção de ponte, que a gente chama ponte sobre ponte, nessas áreas. Então, esses dados a gente já tem em mãos e já está começando a fazer esse trabalho nessas áreas que vão ficar vulneráveis pela cheia 2019, que de acordo com o CPRM a gente vai chegar na máxima de 29 e 33 metros a cheia desse ano. 15 bairros de Manaus já sentem os efeitos da cheia. A gente já teve os primeiros bairros que alagam logo, que é o São Jorge, Presidente Vargas, Educandos, Raiz, Betanha, Mauazinho, Colônia Tunaleixo, que a Defesa Civil já iniciou as atividades nessas áreas, fazendo as pontes provisórias.
e fazendo todo o levantamento necessário para que a gente possa fazer o auxílio a essa comunidade que vai ficar vulnerável à cheia 2019. Hoje o nível do rio está marcando 29 metros e 11 centímetros, 1 metro a mais do que registrado no mesmo período do ano passado. De acordo com os especialistas, a previsão é chegar a 29 metros e 18 centímetros. Mesmo com esses dados, os lojistas acreditam que não serão tão prejudicados como em 2012. Está com uns 3 a 4 anos que não está dando mais enchente aqui na rua. Apareceu agora essa recente, né? Está na rua agora aí porque... Mas graças a Deus ela veio um pouco tarde, porque ela sempre vem em maio, início de maio. Agora ela veio no início de junho, já não vai ser muito perigoso não, eu acho. Mais de 2.271 famílias podem ser afetadas com a subida das águas. Os trabalhos de prevenção e monitoramento devem continuar pelas próximas semanas. E uma aeronave de pequeno porte foi encontrada nesta segunda-feira em uma área de mata próxima ao Lago do Davi, no município de Quari, interior do Amazonas. O piloto foi resgatado com vida por 2 moradores da região e encaminhado ao hospital da cidade. De acordo com a polícia, a suspeita é que drogas estavam sendo transportadas no avião e o carregamento teria sido levado por pessoas que prestaram socorro ao piloto. O acidente ocorreu no dia 19 de março, mas só foi confirmado ontem pela Polícia Militar. A polícia informou ainda que, ao saber que a droga havia desaparecido, os supostos donos, que seriam piratas de rio, teriam agredido moradores da região. Com medo de morrer, famílias fugiram do local. Mais 6 casos confirmados de doença de Chagas no interior do estado têm deixado autoridades em alerta. Uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde investiga a origem do surto. Os casos foram confirmados em 6 pacientes. 2 deles, mãe e filho, estão em tratamento na Fundação de Medicina Tropical em Manaus. Todos com quadro de saúde estável. O garoto está muito bem, nós já iniciamos o tratamento desde a semana passada. O diagnóstico dele foi na quinta, se não me engano quarta ou quinta-feira, já está em tratamento, já fez todos os exames, já fizemos todos os exames cardiológicos e tudo mais, eles estão bem. O surto da doença de Chagas foi registrado no município de Uarini, distante 554 quilômetros de Manaus. É a primeira vez que o município registra casos da doença. Nesta terça, uma equipe composta por 5 técnicos e uma médica viajou para o local para investigar os casos. O que já se sabe é que o surto tem origem alimentar através da ingestão de açaí contaminado. O que os técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde querem saber a partir de agora é como esse surto se espalhou e quantas pessoas estão, de fato, expostas à doença. Como existe um período de incubação, que é o momento em que você, digamos, entra em contato com aquele agente que é transmitido pelo alimento, no caso, e o aparecimento dos sintomas, esse período de incubação pode levar um tempo, né? Leva um tempo de fato. Então, digamos, entre 10, 12, até 15 dias ou mais. Então, a gente tem que investigar o que aconteceu para saber exatamente qual foi o lote e de onde veio esse lote. Então, o papel da investigação hoje é saber isso. Procurar saber qual é o alimento, qual é a origem desse alimento e para onde esse alimento foi distribuído. A partir daí, você vai ver metas de avaliar a população que foi exposta. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, no ano passado foram notificados 89 casos de doença de Chagas em todo o estado. Este ano já foram 12. Nesta terça, em Brasília, uma reunião da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados discutiu os perigos da doença. Segundo este parlamentar, é preciso ampliar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento da doença. O que nós estamos fazendo aqui é dar oportunidade aos pesquisadores, às associações de doentes que tenham voz para que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação possam dar mais atenção a essa doença negligenciada para que ela tenha tratamento e testes para que possa ser devidamente tratada e controlada aqui no Brasil. O mal de Chagas é transmitido através do contato com as fezes do mosquito barbeiro. A doença pode levar à morte se não tratada de forma precoce. Em toda a história, o Amazonas já registrou 7 surtos da doença.
Como a maior parte dos casos tem origem na ingestão de açaí contaminado, o médico orienta a atenção redobrada na hora de preparar a bebida. O problema é a origem, quem prepara que é o problema. E agora, por exemplo, quem recebe de um determinado fornecedor tem que estar muito atento para que oriente o fornecedor. Né? Eu tenho notícia de que esse açaí é fornecido para escolas, no interior, por exemplo, e não sei se em Manaus, enfim. Para os municípios onde esse açaí é fornecido, para as escolas, que eu acho que é uma coisa muito boa, que é um alimento regional, mas tem que haver todo esse cuidado no preparo e orientação em relação a isso. Eu acho que esse é o grande problema. Não é a questão de fornecer ou deixar de fornecer, é orientar as pessoas que vão preparar isso. E o presidente Jair Bolsonaro entregou hoje à Câmara dos Deputados um projeto de lei que propõe mudanças no Código de Trânsito brasileiro. Entre as principais medidas está a ampliação de 5 para 10 anos, o prazo de validade da carteira de habilitação nacional e o limite de pontos para cassação do documento passaria de 20 para 40. Além disso, a ideia do governo é transformar a CNH e os documentos do veículo em digitais. Segundo Jair Bolsonaro, o projeto foi construído a partir de ideias do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, além de propostas já existentes no Congresso. Estamos no projeto também, tirando a exclusividade do Detran no tocante a exame de saúde. Qualquer médico credenciado pode participar, pode ser o autor do laudo, para que ele consiga, então, também a sua carteira de motorista. Estamos facilitando em outras pequenas coisas a vida do trabalhador, que interfere na nossa como um todo. E os senhores, com toda certeza, não é apenas o que eu escrevi ali, os senhores também, com toda certeza, outras ideias terão para acrescentar nesse projeto que mexe com todo mundo no Brasil. Uma comissão especial deve ser criada na Casa para avaliar o projeto de lei. Vamos rapidamente criar uma comissão especial para que no prazo mais rápido possível, 30, 40 dias, estourando, porque esse é um tema que não tem muita, vamos dizer assim, não tem muita dúvida. Quem é a favor, que eu acho que a maioria vai encaminhar a favor, quem é a minoria vota contra, é um direito democrático, mas o que a gente precisa é dar celeridade. Então, uma comissão que seja rápida, que discuta de forma com a urgência necessária. Então, acho que é o prazo máximo que a gente precisa para votar essa matéria e dar uma satisfação também num tema que certamente aflige aí milhões de brasileiros. O projeto já foi recebido pela mesa da Câmara e será agora distribuído às comissões. Se a proposta for aprovada pelos deputados, ela segue para o Senado. E vários ex-ministros da Educação se reuniram nesta terça-feira em São Paulo. O encontro, que reuniu nomes como Fernando Haddad, Cristóvão Buarque, Murilo Ringel e José Goldenberg, foi motivado pelo que consideram como um chamamento à nação em defesa das políticas de ensino no país. Os ex-ministros criticaram as atuais políticas de contingenciamento e destacaram a importância da manutenção da qualidade da educação. Os políticos reunidos na USP, a Universidade de São Paulo, foram ministros da Educação durante os governos de Fernando Collor, Itamar Franco, Lula e Dilma Rousseff. Veja agora o resumo de notícias. Mais de 500 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados no Amazonas de janeiro a abril deste ano. O número é mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Segundo o Detran, até maio deste ano, foram realizados quase 9.000 testes do bafômetro no Amazonas. As ações preventivas e repressivas estão sendo intensificadas para coibir acidentes. Rafael do Nascimento Cardoso, de 22 anos, foi preso suspeito de envolvimento no latrocínio do lanterneiro Francisco Farias de Souza, de 49 anos. O crime ocorreu em fevereiro do ano passado, no bairro Monte das Oliveiras. Segundo a polícia, Rafael e um comparsa invadiram o quarto de uma estância onde a vítima morava. Esfaquearam e depois esquartejaram o homem. Rafael foi indiciado por latrocínio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, onde ficará à disposição da Justiça.
Após denúncias de consumidores, o Procon notificou hoje 3 das 5 refinarias que atuam em Manaus. Segundo o órgão, amanhã as outras 2 também vão ser notificadas. Os estabelecimentos devem explicar por que ainda não repassaram aos postos de venda de combustíveis a redução do valor do preço do diesel e da gasolina, publicada pelo governo federal no último dia 1º. Se as refinarias não apresentarem as exigências do Procon Amazonas e não reduzirem os preços, devem ser penalizadas. Só uma correção, quem foram notificadas foram as distribuidoras de combustíveis e não as refinarias, como informamos agora há pouco no resumo de notícias. Bom, depois do intervalo, o Ministério Público do Estado quer atendimento a venezuelanos acampados no entorno da rodoviária de Manaus. Agora são 7h48, a gente volta já.